O mito, a história, a tragédia, o conto. No vídeo de hoje vamos estar falando de um tema que vocês que me seguem no Instagram escolheram e está aqui no canal Jornada da História. Hoje vamos conhecer e aprender a história por detrás do maior mito da literatura clássica. Quem foi este homem? Porque um terror envolto de sua história. Porque ele é conhecido como o Lorde das Trevas e tem que se esconder da luz do dia e apenas aparece à noite. Hoje vamos estar falando quem foi Conde Drácula. Tudo isso e mais aqui no canal Jornada na História. Bom, galera, antes de tudo, já gostaria de pedir a você, já vai deixando aquele like no vídeo e para você que não é inscrito, se inscreva no canal Jornada na História. Faça parte dessa grande família, tá bom? E ó, leva o canal para outros amigos, compartilha o grupo da família, grupo de amigos, grupo da escola, vai jogando e vamos tornar o canal conhecido no Brasil e no mundo, ok? Bom, galera, foi o tema que vocês escolheram, então vamos lá. Falar sobre Conde Drácula é falar do mito e da história real. Ah, você não conhece a história real? Tudo bem, eu vou explicar a você de onde se originou a história do maior vampiro da literatura clássica. Bom, vamos lá. Drácula, vou começar falando do mito, é uma obra do irlandês Bram Stoker que criou o personagem e a obra já no final do século XIX. Na obra, é baseado em um personagem real que existiu, Vlad III, mas eu não vou falar do personagem real, vou falar do personagem fictício. Vlad Tepes, personagem criado por Bram Stoker, o Drácula, era um guerreiro cristão que era príncipe na Romênia. Ele lutava a favor da igreja contra as invasões turcas que havia na região. E em uma dessas batalhas, uma notícia vinda do campo de guerra, entretanto, uma notícia falsa, chegou ao seu lar. E quem recebeu essa notícia falsa fora sua noiva Elisabeta. Elisabeta, quando deu de cara com essa notícia, e que notícia era? De que Vlad teria morrido no campo de batalha. Ela, desesperada e atormentada pelo fato do seu amado ter sido morto em guerra, ela se lançou em um rio chamado Rio Princesa e acabou se suicidando. Vlad, ao retornar para casa, descobre que sua noiva tinha se matado por tal notícia. Ele, desesperado e amargurado, renega a igreja, renega a Deus e se torna um ser terrível, passando a se alimentar de sangue por toda a eternidade, ou seja, se tornando um vampiro. Só que passou-se muitos séculos e esse mesmo vampiro descobre que a sua amada Elisabeta tinha se reencarnado no corpo de uma moça dentro da Inglaterra. E o restante você vai ter que procurar o livro ou o filme para saber. Eu só contei uma parte apenas para te interessar, ok? E dentro da história do Drácula, dentro do mito, vai surgir personagens como Van Helsing, que é o famoso caçador de vampiros que você já ouviu falar, e há várias descrições sobre o vampiro, como seus poderes, como que ele tem a força de 20 homens, consegue se transformar em morcego ou lobo, consegue hipnotizar as pessoas, ele não pode sair na luz do dia, ele é fraco contra objetos sagrados como cruzes e água benta, ele é resistente à escuridão, mas não é resistente ao sol e dorme num caixão. Mas ainda coisa sobre Drácula. Drácula ele se tornou um dos personagens mais conhecidos até mesmo dentro da cultura pop, gerando vários e vários filmes, livros, aparições em séries, animes e desenhos, enfim, o tornando um personagem conhecido no mundo inteiro até os dias de hoje. Como é interessante, né? Um personagem criado no século XIX, em uma literatura, persistir até os dias de hoje. Bom, falado da ficção em cima de Drácula, vamos falar agora do personagem real, ok? Bom, galera, antes de eu continuar, só uma perguntinha. Você, por acaso, não tem
ânsia de vômito por qualquer coisa não, né? Não fique enojado, né? Tá bom então, vamos lá. Se você tem, eu recomendo que você procure outro vídeo aqui do canal, tá? Procura, tem outros vídeos, vai lá. Porque daqui pra frente vai ser um pouquinho pesado, tá? Bom, Vlad Tepes III, ou Vlad III, era um príncipe romeno, que era um guerreiro cristão. Entretanto, ele era conhecido como Dracúlia. Vlad Dracúlia. Por que Vlad Dracúlia? Bom, seu pai, Vlad II, era pertencente a uma ordem romana, uma ordem de cavaleiros nobres cristãos, que era ligada a Roma, uma ordem católica, que era conhecida como Ordem do Dragão. Tal ordem era responsável por pelejar, ou seja, guerrear e proteger os interesses da igreja naquela época. Ou seja, lutava contra os infiéis, enfim. E como ele é filho de Dracul, ou seja, porque Dracul significa dragão, ele se tornava Dracúlia, porque o termo Ea quer dizer filho, ou seja, filho do dragão. Só que, por suas maldades e por suas ações tão terríveis, o termo Dracúlia, dentro da Romênia, acabou se tornando um outro significado, que foi filho do diabo. Por que tão pesado? Eu vou explicar. Vlad III, além de pelejar em guerra, ele era um homem meio... Como eu posso dizer para vocês? Ele era uma pessoa bem cruel mesmo. Ele não tinha piedade de seus inimigos e nem ao menos tinha um pouco de compaixão. Há de se dizer que ele também era conhecido como Vlad Tepes. Você está notando que eu estou falando esse termo até o dia de hoje? Porque Tepes significa empalador, ou seja, Vlad o Empalador. Quem quer empalar? Tudo bem. Se você já viu aqui no canal um vídeo que eu já falei sobre crucificações, se você ainda não viu, eu vou deixar até aqui no card para você dar uma olhada. Eu falo que o empalamento é um tipo de crucificação. O que era esse empalar? Era você pegar um pedaço de madeira pontuda e atravessar a barriga dos seus inimigos e deixá-los pendurados sofrendo, ou através do ânus, e a pessoa ficava ali sofrendo e morria. Vlad era conhecido por praticar isso constantemente com seus inimigos, a ponto de que ele era tão terrível, mas tão terrível, que ele tinha a mania de sentar para comer, ou seja, um almoço, uma janta, um lanche, na frente dos seus inimigos expostos, agonizando até a morte. Alguns vão dizer que ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele, como um príncipe, tinha toda uma questão de uma etiqueta real. Quando uma autoridade passava, você se curvava. Se você estava de chapéu, você tirava o chapéu e cumprimentava a tal autoridade. Só que ele era tão terrível, que uma vez 2 pessoas esqueceram de tirar o chapéu e apenas cumprimentaram. Ele mandou que os chapéus fossem pregados na cabeça daqueles homens. Ou seja, simplesmente por não terem tirado o chapéu. Em outra situação, ele viu um camponês que estava com a camisa suja. Ele perguntou para aquele camponês: "Sua mulher é saudável?" O camponês disse: "Sim." Ele: "Quem é sua mulher?" Quando o camponês mostrou quem era a mulher, ele mandou segurar a mulher e arrancou as 2 mãos e deu outra esposa para aquele homem. Por quê? Para mostrar que ele não queria nenhum tipo de impureza na frente dele. Por isso ele era chamado de filho do diabo por alguns camponeses supersticiosos, por causa de sua maldade e por causa de tão terríveis atos. Por isso que Bram Stoker se baseou nessa figura tão terrível e cruel para criar o personagem mais conhecido no meio do terror, o Conde dos Vampiros, Conde Drácula. Galera, espero que tenham gostado do vídeo, é um tema que vocês escolheram, tá bom? Não esquece de deixar o like, ajuda muito, tá? E pra você que já curtiu games, eu sei que você já jogou Castlevania ou já viu a série na Netflix. São temas interessantes, deem temas, comentem e digam pros amigos. Aqui estamos para auxiliar, trazer curiosidades, tá ok? Vídeo toda quarta e sexta. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, hein? Vai lá, deixa o comentário, o repeteco, que é muito bom aqui pro canal. E ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag rumo a 1000 inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Bom, só tenho a dizer a você um bom final de semana. Continue estudando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.